Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós estamos agradecidos pela oportunidade que Deus tem nos dado, conforme o nosso irmão ele tem nos incumbido para trazermos um assunto sobre o tema do Tribunal de Cristo. Gostaria de compartilhar com os irmãos, acerca deste assunto de suma importância, posso até dizer assim, para os crentes salvos. Há muitas pessoas que têm uma visão totalmente equivocada acerca do Tribunal de Cristo, onde muitos até confundem o Tribunal de Cristo com o Tribunal do Trono Branco, ou com o julgamento do Trono Branco. Mas de antemão nós devemos entender que o Tribunal de Cristo ele é acompanhado logo após o arrebatamento da igreja, onde os salvos desfrutarão tanto de galardão ou perda de galardão. E gostaria de compartilhar com os irmãos este tema maravilhoso, onde eu mesmo escolhi para falar sobre ele. É onde devemos que é importante, vamos falar assim, é importante não confundirmos este julgamento com outros mencionados nas páginas sagradas, porque dentro da Escritura não só há um julgamento, mas podemos aqui falar de 7 julgamentos onde a Bíblia Sagrada ela nos mostra de forma eficaz e plena a distinção entre eles. Os julgamentos se dá em razão de 4 aspectos diferenciadores. Primeiro, nós entendemos que há participantes, também o local onde será efetuado este julgamento, o tempo e o resultado de cada um. A Bíblia, de forma cronológica, ela nos mostra tudo passo a passo. O importante é entendermos a linha profética dos eventos escatológicos para que possamos compreender a essência da Escritura Sagrada e dos eventos que a mesma narra. Um dos primeiros julgamentos nós entendemos que é o julgamento do pecado original. Este se dá no momento em que Jesus na cruz toma em seu próprio corpo a sentença divina em uma morte vicária no lugar de outrem, ou por todos os pecadores. Citaremos referências aqui, se os irmãos quiserem anotar, porque como é um assunto vasto, nós não vamos estar lendo os versículos, mas os irmãos podem anotar e conferir. Esse primeiro julgamento, que é sobre o pecado original, a gente vê ele aí sobre o Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 25. Também na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24. O segundo julgamento é o julgamento dos pecados atuais do crente. É onde ele diz que cada salvo deve fazer um auto-julgamento, confessando os seus pecados, e não só isso, mas colocando-se diante do Senhor e da igreja. Podemos ver esta verdade em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Também na epístola aos Hebreus, capítulo 3, versos de número 12 e 13. E também na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo 17. Este julgamento fala sobre os pecados atuais do crente. O terceiro, justamente esse que nós vamos falar sobre ele, é o Tribunal de Cristo, onde se dá em todos os salvos arrebatados serão julgados pelas suas obras, para receberem ou não galardões, como já temos dito a princípio. Isso nós podemos observar na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de número 9 e 10. Também Romanos, capítulo 14, versos 10 ao 12. O quarto julgamento é o julgamento de Israel.
é onde se dá que a nação israelita será julgada durante a grande tribulação, um processo de amadurecimento para a nação de Israel, né, onde a igreja de fato já estará sido arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo, e Israel justamente passará por este julgamento. Também o quinto é o julgamento das nações. Nós observamos que todas as nações serão julgadas antes da instauração do milênio. É onde Cristo, né, narra aquele texto de Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, onde ele estava nu e foi vestido, onde ele teve sede e deram-lhe de beber, onde ele teve fome e deram-lhe de comer. Isto aí fala sobre o julgamento das nações. Né? Também capítulo 13 de Mateus, versículo 40 ao 46. E no livro de Salmos também ela corrobora este pensamento. Salmo de número 9, versículo 8. O sexto julgamento é o julgamento do diabo e suas hostes. É onde Satanás será julgado em instância final, né, e condenado por antecipação, ele já é, e lançado no inferno juntamente com seus emissários. E isto se dará após a última e rápida revolta, que se dará logo após o milênio, onde ele será solto após o reino milenial e virá enganar as nações. Isto está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, também em Romanos capítulo 16, versículo 20. E por último, há o julgamento do trono branco. Este é o último grande julgamento. Muitos têm o seu título como juízo final. Este juízo serve para condenar todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. E João vê essa visão quando ele diz que abriram-se os livros e depois outro livro que era o da vida. Isto está lá em Apocalipse 20, versos de número 5 a 11, também em Atos, capítulo 17, versículo de número 31. Mas devemos entender a princípio, como vamos falar de Tribunal de Cristo, né? Temos um grande assunto em pauta. Vamos falar primeiramente a origem deste tema, a origem desta palavra tribunal. Tribunal de Cristo, ele também é conhecido como bema, palavra grega que denota plataforma ou estrado, lugar por onde o orador e o atleta, né, são observados por governadores ou juízes. Os bemas históricos eram plataformas elevadas, em que, como já dissemos, governadores ou juízes se sentavam para fazer discurso ou julgar casos. De lá poder assistir aos jogos e premiar os vencedores. Já ele diz que o Novo Testamento utiliza uma série de metáforas extraídas do judiciário e do atletismo para o tribunal. Mas o que é o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo, ele é o julgamento dos servos de Deus quanto às suas obras na terra, né? 2 Coríntios, já falamos a princípio, no terceiro julgamento, capítulo 5, versículo 10. E ele diz que é onde a nossa salvação seja plena na graça de Deus. Onde esta graça nós obtemos a salvação e através dessa salvação é manifesta as boas obras. Certa feita Jesus ele disse que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O fato é que não seremos julgados quanto à nossa posição e condição de salvos que temos em Cristo, e sim
quanto ao nosso desempenho como servo do Senhor. Há na igreja do Senhor servos inúteis, servos negligentes, maus e infiéis. Na parábola dos talentos podemos observar isso. Somente os servos bons e fiéis tiveram seu trabalho reconhecido, aprovado e, como sabemos, galardoado. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, Jesus ele é enfático no seu discurso. E devemos entender também que neste grande julgamento da igreja, todos hão de prestar contas de sua administração. Refletimos, devemos atentar para isso, sobre a expressão contida na parábola das minas. Negociai até que eu venha. Lucas 19 e 13. Naquele dia o Senhor requererá o nosso relatório. Ele nos julgará quanto à mordomia ou administração. Primeiro, a administração da nossa vida. De como deve estar o nosso espírito, a alma e o corpo. Há muitos que dizem que Deus ele só quer o coração, mas esta verdade na Bíblia ela cai por terra. Quando Paulo ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em espírito, alma e corpo. Lá em 1 Tessalonicenses 5 e 23. A segunda administração que o Senhor requererá de cada um de nós é a da nossa vontade. Por quê? Pois Ele nos dotou de livre arbítrio. E diante de nós está a escolha de fazer bem ou não. Também em terceiro lugar, Deus ele há de julgar o nosso tempo. Como estamos gastando o nosso tempo, como estamos administrando o nosso tempo. Também Cristo há de julgar os nossos talentos. Como eu estou administrando. Também Cristo há de julgar os nossos bens, aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, como mordomos da casa de Deus, como devemos e como estamos administrando nossos bens. Em sexto lugar, Cristo, Ele há de nos julgar pelo nosso trabalho que Ele nos entregou. Quando devemos saber quando e onde ocorrerá o julgamento. Dentro das Escrituras, parece indicar que o julgamento dos crentes ocorrerá no céu, após a ressurreição e o arrebatamento da igreja e antes da volta de Cristo no segundo advento. Além disso, a igreja como noiva de Cristo está vestida ao acompanhar seu Senhor em sua segunda vinda à terra. O retorno à terra é para o banquete das bodas. Evidentemente, quando Cristo retornar para julgar, já terão ocorrido as bodas e a igreja terá sido recompensada. Os crentes não são julgados imediatamente após a morte. Em 1 Coríntios 4 e 5, o que lemos parece ensinar que antes que os crentes possam ser julgados, Jesus deverá voltar para a sua igreja. Assim, após o Senhor voltar para a sua igreja, e antes que possa voltar à terra para reinar, todos os santos comparecerão perante o bema, no grego, ou tribunal de Cristo, para serem julgados e recompensados. Mas há uma questão onde muitos tentam
entender o que será julgado neste julgamento, neste tribunal, nesta ocasião em que Cristo, após o arrebatamento, nos concederá. Vamos ver qual o propósito desse julgamento. O propósito do julgamento dos crentes diante do tribunal de Cristo é determinar se as obras de cada um foram dignas ou não. O julgamento é apenas para os crentes, de modo que, ainda que sofram dano, estes serão salvos. Podemos até ilustrar este pensamento, trazendo a figura de um homem que teve a sua vida empenhada em seu trabalho, que investiu na sua casa, construiu-a com grande suor, mobiliou a sua casa, fez tudo aquilo que se deveria ter feito para ter uma moradia agradável. Mas, por ironia do destino, um curto-circuito ocorreu dentro daquela casa, daquele homem, e a casa agora começa a pegar fogo. Começa a ele ver todos os seus bens, todo o seu esforço, todo o seu labor indo por água abaixo. Mas quando ele vê todos aqueles destroços caindo, ele abre a porta de sua casa, não havendo mais possibilidade alguma de recuperar seus bens, e corre, salva a sua vida. Da mesma forma será o tribunal de Cristo. As obras que forem provadas no fogo e não resistirem, será perdida, será esquecida, mas o tal será salvo. Além disso, aqueles que ali forem julgados terão firmado suas vidas na rocha, que é o próprio Jesus Cristo. O Senhor avaliará as obras dos crentes ao longo de toda a vida. Uma vez que formos separados para as boas obras que Deus preparou para os crentes, observemos que Deus preparou para os crentes boas obras. Deveríamos esperar que Ele examinasse a fidelidade de nossas ações. O tribunal de Cristo avaliará os diversos aspectos da vida e da obra de cada crente. Como já temos falado, Deus, ele dotou todos os crentes salvos de boas obras. E uma das primeiras etapas desse tribunal é as boas obras. Aquilo que uma pessoa faz por Deus realmente conta. Fala sobre um memorial onde Deus registra tudo que foi feito para Ele. As Escrituras prometem recompensas específicas para obras específicas. Sofrer insultos, perseguições, falso testemunho por causa de Cristo e da justiça traz grandes recompensas no céu. Ele inclui a seguinte promessa: recompensado serás na ressurreição dos justos. Embora algumas obras sejam destacadas em diversas passagens, o ponto é que Deus recompensará os crentes por todas as ações que tiverem mérito ou valor eterno. A segunda etapa deste julgamento no tribunal de Cristo também ele vai pesar a qualidade das obras, se as obras foram boas ou mais. E há dois termos gregos que devemos observar, que nos traz a origem destas palavras, boas obras e mais obras. Para boas obras, a palavra ágatos podem ser definidas como aquele que tem sido manifestas por feitas em Deus,
ou seja, a obra que foi manifesta por ter sido feita em Deus. Elas também podem ser classificadas como obras da fé, como definido por Deus. As obras boas são representadas por ouro, prata e pedras preciosas. Também há outra palavra para obras más, que é paulus, que dá a entender as más ações. São obras desprezíveis aos olhos de Deus e também podem ser chamadas de obras mortas ou obras da carne. O perigo de produzir obras da carne reside no fato de que o trabalho do crente acaba sendo em vão. Obras más não possuem qualidades, por isso são caracterizadas como madeira, feno e palha. Outra qualidade deste julgamento se dará pela motivação. Qual a motivação de eu estar empenhado na obra? Qual a motivação de eu estar dedicado à obra? Será que é agradecimento pelo que Cristo fez por mim? Ou será porque eu quero mostrar para aqueles que me observam que eu sou uma pessoa empenhada na obra? Ele diz que a motivação de nossas obras também será revelada no tribunal de Cristo. Jesus disse que nada é encoberto que não venha a ser revelado. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. Um exemplo extraído do Sermão do Monte pode ilustrar o princípio da motivação. Jesus apresentou o que parece ser duas declarações contraditórias. Em uma frase, ele diz que o crente deve deixar sua vida brilhar como a luz e ser vista pelos outros, que por sua vez glorificarão ao Pai no céu. Já em outros textos, Jesus ensinou que atividade como orar, dar esmola aos pobres e enjoar devem ser empreendidas em secreto, de modo que sejam vistas apenas por Deus, a fim de que o fiel não perca sua recompensa no céu. Quando, porém, suas obras são feitas para que outros a vejam, perdem-se as recompensas. Aquilo que Jesus pensa sobre nossas obras é mais importante do que a opinião de qualquer outra pessoa. Apocalipse 2:23 nos diz: lembra-nos que Deus sonda a nossa mente e o nosso coração, a fim de nos determinar a recompensa. As consequências desse julgamento. Quais serão as consequências? Dentro do que já lemos e observamos, há apenas duas consequências para esse julgamento. A primeira será a ganha de recompensas e a segunda, a perda. A estrutura gramatical dessa passagem sugere uma autoconscientização do constrangimento e da vergonha que poderia surgir com a vinda de Cristo, não uma humilhação punitiva imposta pelo Senhor. Os crentes não serão condenados. João também ensinou que uma pessoa poderia perder suas recompensas ao viver de forma apóstata. Ele queria que os seus leitores alcançassem o completo galardão que lhe seria oferecido por servir com fidelidade. Paulo também falou sobre a possibilidade de ser desqualificado a não conseguir viver fielmente. Observamos a possibilidade da perda de recompensas no céu. Mas também não poderemos deixar só no sentido de perda, mas também de ganho, porque a vinda de Cristo e este tribunal ele beneficiará aqueles que voluntariamente, aqueles que se empenharam de forma gratificante pela obra vicária de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Estes também hão de receber as suas recompensas, a sua honra,
naquele lugar, tomar um lugar de posição, onde o próprio Cristo diz, ele receberá uma pedra e só o seu nome ele conhecerá, né? E a distribuição dessa recompensa será feita no julgamento, onde tais recompensas nunca são concedidas para satisfazer o ego do crente, mas trazer louvor e glória a Cristo, aquele que capacita o fiel a servir. O Novo Testamento menciona uma série de coroas como incentivo para um comportamento fiel. De maneira geral, a Bíblia menciona dois tipos. Uma é o diadema utilizado pelo governante, a outra é a coroa da vitória, do grego Stéphanos, conferida àqueles que alcançam grandes realizações. Esta última fala de coroas que recompensam os crentes por obras bem-sucedidas, feitas para o Senhor. Utilizando metaforicamente as coroas da vitória, que eram entregues em eventos esportivos ou em cerimônias militares no primeiro século, os escritores do Novo Testamento retratam as honrarias que são prestadas aos cristãos quando suas obras forem julgadas. As Escrituras mencionam 4 dessas coroas. Uma delas é a coroa da vida. Esta coroa é concedida àqueles que perseveram em meio às provações. Segunda, a coroa da justiça é a coroa reservada àqueles que ansiosamente aguardam o retorno do Senhor em seus últimos anos de vida. A terceira coroa fala da coroa de glória. Esta coroa é prometida àqueles que apacentam o rebanho do Senhor pelos motivos certos. E a quarta coroa é a coroa de júbilo. Esta coroa pertence aos ganhadores de almas. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amados irmãos, que possamos a cada dia, de forma voluntária, agradecidos a Deus pela sua obra em prol de nossas vidas, quando nenhum de nós somos merecedores deste feito que Cristo efetuou. Que possamos a cada dia, como servos do Deus Altíssimo, como mordomos da sua casa, fazermos, irmãos, a sua obra de forma voluntária e com alegria, para que possamos naquele dia, no encontro com Ele nos ares, possamos estar qualificados com obras boas, sendo titulado como servo bom e fiel e sendo recompensado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando e abençoando também a cada irmão